Olá, bem-vindos ao nosso canal Integrate. Vou seguir falando sobre os caminhos do adoecimento, os degraus do adoecimento, como que a gente, né, adquire as doenças, como a gente acaba perdendo nossa saúde. Então, se envelhecer com qualidade, se buscar uma medicina verdadeiramente preventiva faz parte do seu interesse, segue nosso conteúdo, clica aqui embaixo, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Então, o primeiro degrau, que a gente fala, aquele degrau de adoecimento que surge no campo energético, isso tem explicação, sim, né, para quem acredita, quem entende, quem da medicina oriental e toda a parte energética. É como às vezes você entra num ambiente, só de você estar ali, isso já você sai cansado, sai esgotado. Às vezes uma pessoa que você conversa, isso pode acontecer. Outra maneira, a gente tem muito hoje, então, inclusive tem universidades, né, que já tem como matéria da Faculdade de Medicina, Medicina e Espiritualidade. Por quê? Porque se entende cada vez mais, no ponto de vista de avaliação integral da pessoa, a importância de uma espiritualidade na sua saúde. E tem trabalhos, tem estudos, disciplinas hoje pesquisando a respeito disso e mostrando. Por exemplo, a pessoa com oração, ela melhora mais que aquela que não tem fé. E não somente, uma pesquisa que foi feita mostrou não somente aquela pessoa que está orando por si mesmo, então como se responde, teve uma cura mais rápida, uma melhora mais rápida, aquelas pessoas que terceiros, né, faziam essa oração, essa intervenção por ela. Então existe todo um caminho que por mais que às vezes a gente não entenda 100%, a gente não pode mais negar. E aí a Faculdade de Medicina hoje vem pesquisando isso. Então nós temos diversas maneiras de avaliar isso. Agora, de um ponto de vista bem pragmático, o que a gente precisa entender a respeito de pensamento? O nosso pensamento, ele começa, né, no nosso cérebro, ele acontece no nosso cérebro. E todo o processo de pensar tem toda uma conexão dos neurônios, tem toda uma produção de neurotransmissores que são como se fossem hormônios cerebrais. E esses hormônios, né, esses neurotransmissores, eles circulam, eles precisam se conectar de um neurônio para outro como se fosse uma ponte. Então eles não estão interligados assim. Existe uma pequena fenda que a gente chama de fenda sináptica, um pequeno intervalo, e o que é produzido aqui, ele passa como se fosse por uma ponte virtual até chegar no outro. Isso que é a conexão sináptica da nossa produção de pensamento. E hoje a gente já sabe que todos esses pensamentos, então, eles vão produzir, sim, essa parte de neurotransmissores. E o que a gente precisa entender? Que esse sangue que está passando aqui no nosso cérebro é o mesmo sangue que passa na minha mão, que passa no meu coração, é o mesmo sangue que está passando no pé. Então, aquela produção de neurotransmissores no cérebro, o que foi na circulação sanguínea, vai circular pelo corpo todo. Isso é lógico. Tem coisas que às vezes a gente são bem simples e que a gente para de pensar. Não para pensar adequadamente. E o que acontece? Hoje se encontra receptores que são lugar de ligação e de atuação, né, desses neurotransmissores em todo o organismo. Então, esses neurotransmissores produzidos aqui, no momento em que eles estão circulando, eles têm ações repercutindo no nosso corpo todo. Como, por exemplo, os próprios neurotransmissores, que é essa conexão que a gente chama intestino-cérebro. A gente vai falar disso mais adiante. Mas hoje explicando um pouco de como que essa doença, né, surge na mente. Então você imagina, então pensamentos negativos também geram sentimentos negativos. E é por isso que se fala, né, hoje muito a respeito da gratidão, de mudar a mentalidade, de pensar positivo. Isso não é modinha. É porque no momento em que eu mudo a minha frequência de pensamentos, eu estou mudando os neurotransmissores que eu estou produzindo. E isso tem uma ação diferente no nosso organismo. Se eu estou produzindo com pensamentos negativos, remoendo, né, preocupação, eu estou produzindo uma qualidade de neurotransmissores. Se os pensamentos são diferentes, são mais positivos, produz uma outra qualidade, porque além dos neurotransmissores, a mente, o pensamento, ele gera sentimento. E o próprio sentimento que gera a emoção, é aquele impacto do nosso organismo, de eu estou numa situação confortável,
aconchegante, eu estou segura, eu estou em bem-estar, eu vou produzir um tipo de hormônio, como as endorfinas, por exemplo. Não, se eu estou naquela alerta, no medo, na preocupação, eu produzo outro tipo de hormônio, como por exemplo o cortisol, e eles têm ação no organismo. Então esse é um conceito que tem que ficar muito claro quando a gente entende que a maioria das nossas doenças elas iniciam na mente. E não é uma coisa que a mente cria de propósito, olha, eu vou inventar uma dor de cabeça. Não. Ocorre um desajuste frequente, aquele pensamento ocorrendo de uma maneira recorrente, leva a alteração no neurotransmissor, é interpretado pelo cérebro, leva um estímulo de produção de hormônios, inclusive, que agem no corpo todo, e os hormônios são mensageiros de ações do nosso organismo, que podem levar a desajustes no organismo todinho. Então, a gente precisa entender que esse primeiro estágio do adoecimento, a maioria das nossas doenças surgem na mente. E isso não é nada, né, místico. As pessoas que não gostam da parte da espiritualidade, não gostam da parte de física, de biofísica, de metafísica, é preciso entender que fisicamente, sim, né, de uma maneira inclusive que a gente consegue medir, isso repercute na nossa saúde. Então, se você gostou do conteúdo, vai, compartilha e segue, porque eu vou trazer os outros degraus, os outros caminhos do adoecimento para a gente entender cada vez mais como a gente pode melhorar a nossa saúde. E se eu entendo que o meu pensamento tem um poder de melhorar a minha saúde ou de me adoecer, é minha obrigação vigiar esses pensamentos e buscar por pensamentos melhores que vão trazer, que vão trabalhar a meu respeito, a respeito da minha saúde.